Que bom estarmos aqui, que bom estarmos juntos, que bom poder servirmos a Deus, que bom poder estarmos em comunhão. Que bom, que privilégio é estar aqui. Não estou aqui para, acreditem, para provar que eu sou forte, porque eu não sou. Minha boca está toda mordida, por dentro e por fora, porque não há equilíbrio emocional que nos sustenta nessa hora. Eu não estou dormindo, eu estou aqui na força do Senhor, e é só a força dele que nos sustenta. Eu estou aqui porque não podia ser diferente, porque o legado que o meu pai deixou e o exemplo que ele deixou, eu tenho certeza que ele poderia sofrer qualquer luto pela noite. De manhã cedinho, ele estaria aqui servindo. Então, é por isso que eu estou aqui, porque eu sou filha do Josué Monteiro de Resende. Obrigada. Glória a Deus. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Claro que hoje é uma ministração, né, diferente para mim. E o exemplo que eu vou usar, né, a palavra que eu vou trazer da parte do Senhor para nós, eu vou usar como base a vida do meu pai. E eu acredito que o Senhor vai falar ao coração de vocês, assim como tem falado ao meu coração. Algumas coisas eu ainda não compreendo e outras eu já compreendo. E o Senhor tem falado, né, conosco, tem falado ao meu coração, e Ele vai completar aquilo que Ele precisa me falar, né? Aquilo que Ele sabe que tem que me falar. Aquilo que Ele quer ocultar, Ele irá ocultar. E tudo bem por isso. Ele é o meu Senhor, Ele é soberano. Ele sabe tudo o que eu preciso. E essa mensagem, ela tem um título. E esse título foi muito fácil de trazer. E vocês vão entender. Lu, você pode até trazer de uma vez. Pode deixar aqui para mim, por favor. Um lugar que as pessoas possam ver. Será que aguenta? Ela tá leve agora, né? Pode colocar aqui? Se aguentar aqui, se não tiver problema, pode ser. Por favor. Obrigada. Velha e empoeirada. Não era esse título, mas eu vou acrescentar, né? Uma caixa velha de ferramentas empoeirada. Esse é o título da minha mensagem de hoje. Da minha não, né? Do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi com o meu pai. Um pouco, né? Obrigada, Pablinho. Não tudo, mas eu quero compartilhar um pouco. E assim, desde, né, esses dias todos, essas palavras, elas têm ecoado no meu coração, esses pensamentos. E eu quero compartilhar com vocês, para vocês também terem a oportunidade, né, de refletir sobre essas coisas e que o Senhor fale ao seu coração. A primeira coisa que eu aprendo na vida do meu pai é amar. E para isso eu quero que você leia comigo lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primeira Pedro 4, 8? Ah, tá. Deixa eu só ver se é essa versão que eu quero. Isso. Então vamos lá. 1 Pedro 4, 8. Eu peço desculpa
Se eu me perder em algum momento, né? Vamos lá. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. O amor perdoa uma multidão dos pecados. E a palavra de Deus hoje, ela nos ensina, sobretudo, amem um aos outros. Acima de tudo, a outra versão, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O ódio, ele excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Amar, uma coisa que meu pai fez a vida inteira é amar. E como nós precisamos aprender a amar. Amar não é um sentimento que brota no seu coração, que você não tem o controle sobre isso. Amar é uma decisão. Para a gente amar verdadeiramente, a gente tem que decidir amar. Porque só esse amor de verdade, esse amor que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, só Ele é capaz de nos fazer praticar esse amor de verdade. E amar é tão importante, tão necessário, que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E o ódio, ele traz contenda. Quando a palavra de Deus diz que o amor cobre uma multidão de pecados, sabe o que a palavra de Deus está querendo dizer? Que o amor tira, retira, recupera, resgata da condenação. Quando nós amamos verdadeiramente, nós somos capazes de tirar alguém da condenação. Porque quando nós pecamos, nós estamos condenados a... Quando nós pecamos, estamos condenados à morte. Então, quando nós amamos ao ponto de cobrir uma multidão de pecados, nós então estamos resgatando alguém da morte. E sabe, todas as vezes que você resgata alguém da morte, e em especial se esse alguém for alguém que você compartilha a vida, se for um amigo, se for um marido, se for uma esposa, em especial essa pessoa que o seu amor vai cobrir pecados, ela vai ser não só ser arrancada da condenação, como também você vai desfrutar da vida abundante que você lançou sobre essa pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Se você não perdoa, porque quem não ama não perdoa, então não cobre multidão de pecados. Se você não perdoa, você não tem relacionamento. Se você não é capaz de perdoar o seu marido, você não tem relacionamento com ele. Se você não é capaz de perdoar o seu amigo, você não tem relacionamento com ele. Se você não é capaz de perdoar sua mãe, você não tem relacionamento com ela. Se você não é capaz de perdoar o seu filho, o seu pai, você não tem relacionamento com ele. E quando você condena o outro por falta de amor, você também entra na mesma condenação, porque você não desfruta do relacionamento. Você não permite que a pessoa desfrute e você também não desfruta. É por isso que famílias inteiras vivem uma vida medíocre, no sentido de viver uma vida mediana, rasa no relacionamento, sem desfrutar das delícias que é viver em família, no meio de amigos, porque não sabem cobrir uma multidão de pecados. Não temos misericórdia do outro, mas queremos misericórdia para nós. Porque quem aqui quer ter um amigo que cobre multidão de pecados? Eu quero. Quem aqui quer ser amigo que cobre multidão de pecados? Eu quero. Porque eu quero ter relacionamento. Eu quero ser família. Eu quero ser amiga. Eu quero ter amigos. Uma das coisas que marcou, no velório do meu pai, principalmente aqui na igreja, lá em Itaperuna também, mas principalmente aqui na igreja, tá? O Yuri? Oi, Yuri.
Um beijo, meu irmão, te amo. E a Luana, tá assistindo? Depois eu explico por que eu tô perguntando pela Luana. Olha, fiquei até perdida agora, gente. Fiquei emocionada. Velório. Uma das coisas que mais me marcou aqui no velório do meu pai é que, quando o corpo chegou, eu perdi o fôlego ali na casa da minha sogra. E o André falou assim, o corpo chegou. Aí eles tinham arrumado, que eu esperei eles arrumarem. E na hora de vir para cá, eu tive que parar na porta, porque eu perdi o ar mesmo. Dei um suspiro e perdi o ar, e aquilo ali, o meu coração começou a doer mais, né? Começou depois a acelerar, e sentindo todos aqueles sintomas físicos de pavor e medo, né? E aí o meu irmão, a gente estava conversando no grupo, né, sobre o Espírito Santo, né, sobre essa hora, porque meu irmão já tinha visto o corpo do meu pai, que ele já estava lá no Rio, então foi um momento difícil para ele, mas ele falou que naquele momento o Espírito Santo confortou o coração dele de uma tal maneira que imediatamente ele lembrou que não era meu pai que estava ali mais. E então isso também marcou a minha vida, que quando eu cheguei aqui, eu passei pelo mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Eu cheguei aqui, eu estava tão apreensiva, com tanto medo. E quando eu cheguei aqui, é claro que eu chorei, me emocionei, porque é a imagem do meu pai que estava ali. Mas não era ele. E como o Espírito Santo confortou meu coração e tem nos confortado. E uma outra coisa que me marcou, por isso que eu toquei nesse assunto, é que cada abraço que eu recebia, gente, meu coração aliviava. Era como se eu suspirasse cada vez que eu abraçava alguém. E eu confesso que eu não sou essa pessoa tão dependente de abraços como meu marido, por exemplo. Mas eu achei incrível essa experiência. Como que realmente parecia que entrava ar nos meus pulmões quando eu abraçava alguém. Isso impactou minha vida. Eu quero ser amiga e quero ter amigos. Eu quero ser família e quero ter família. Para isso, eu preciso amar como meu pai amou. E obviamente, eu preciso verdadeiramente amar como Jesus amou. O meu pai nem sempre foi aquela pessoa que vocês conheceram aqui. Mas há 15 anos atrás, a partir de 15 anos para cá, o meu pai, ele entregou a vida dele para Jesus, se reconciliou com Jesus e se tornou uma nova criatura, capaz de amar intensamente as pessoas. Não destrua relacionamentos. Ame, perdoe, se doe. Doar é transferir para alguém. Eu vou até falar aqui para não errar, que eu tirei do dicionário mesmo. Doar, transferir de modo legal e gratuito. Só doa quem ama. Porque aí você se doa legalmente, né? Você não tem, e gratuitamente, você dá autoridade àquela pessoa de receber de você o bem que você tem. Você lança sobre ela essa autoridade e você não cobra nada por isso. Isso é amar deliberadamente. Doar, doar-se, desgastar-se, amar, simplesmente amar. É bom demais. Uma outra coisa que eu aprendo com meu pai, que está totalmente linkada ao amor, é o serviço. Vamos lá em Marcos 10, de 42 a 45. Marcos 10, 42 a 45. Eu não passei os versículos para a Sara, né? Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Repete comigo: servo.
servo. Amém. Vai. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser É de alguém? Quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Colossenses 3, 23 a 24. De 23. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Sabe, o meu pai me ensinou a servir, mas a servir de verdade, a servir a moda bíblica, a servir a moda de Cristo, a servir sem pretensão, a servir sem cobrança, a servir sem olhar a quem e para quem e por quê. Ele simplesmente servia. Ele servia qualquer pessoa que chegasse, ele servia qualquer pessoa que pedisse ou não pedisse. O serviço, ele é tão extraordinário, ele é tão maravilhoso e ele é tão abençoador, que o serviço ele encontra, olha só, isso é uma chave. Se você se disponibilizar em servir verdadeiramente, o serviço encontra o caminho para, o serviço ele encontra o caminho para suprir necessidades. O serviço supre as necessidades escondidas. A pessoa que ela está disposta a servir, a pessoa que tem serviço nas veias, que tem serviço no seu coração, ela vai de encontro a pessoas que precisam e entregam para aquelas pessoas a necessidade dela, sem a pessoa falar. É incrível isso. É incrível. Eu vou contar para vocês o testemunho da Antonella, que vocês vão entender melhor, da Antonella e do meu pai. Quando eu contei para a Antonella que meu pai havia falecido, que ele estava agora com Jesus, que ele tinha ido embora para casa, embora para Jesus. Ela chorou ali naquele momento, fez algumas perguntas, falou algumas coisas, depois foi chorar sozinha. Aí depois eu fui colocar roupinha nela para vir para a casa da dona Zil, e ela começou a chorar de novo, e ela falou: mamãe, o vovô sabia de tudo que eu precisava, de tudo que eu gostava. O vovô sabia de tudo que eu gostava. Ele me dava tudo que eu gostava. O serviço, ele encontra o meio para suprir a necessidade de alguém. O meu pai sabia o que a Antonella precisava. Qual era o anseio da alma da Antonella ao sair da escola todas as tardes? Era chupar um picolé, era comer uma balinha, tudo escondido da mamãe. Ele sabia que ela tinha essa necessidade. Ele sabia que a alma dela precisava guardar essas memórias afetivas. Ele sabia que quando ele chegasse em casa, eu diria: pai, a Antonella me contou que você comprou picolé para ela. Ele sabia que eu precisava dessas memórias mais deliciosas, que só um avô e uma avó têm direito de fazer. E as tias, né? Os tios. Na verdade, quem tem carinho, né? Quem tem carinho, quem tem amor, pode gerar no outro memórias afetivas. Querido, seja o serviço que encontra a necessidade do irmão. Seja o serviço que encontra a necessidade da sua esposa, Samuel. Seja o serviço que encontra a minha necessidade. Eu quero ser o serviço que vai de encontro à sua necessidade. Eu quero ser o serviço que vai de encontro à necessidade de cada pessoa dessa igreja, de cada filho e filha que o Senhor tem nos entregado e tem nos confiado para cuidar e alimentar. Que o meu serviço vá de encontro à sua necessidade hoje, porque Cristo está aqui e Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você está passando, as suas dores, as suas dificuldades. Eu só preciso me deixar ser usada. Eu só preciso servir
servir ao meu Senhor. E uma coisa muito interessante sobre o serviço, queridos, com certeza no workshop Amar e Servir nós vamos nos aprofundar bastante. Hã? Meu Deus, ele está falando que eu estou dando um spoiler violento aqui do workshop. Então, com certeza, vou dar mais um spoiler. É que servir, queridos, não é uma noite. Servir não é vir aqui e fazer tudo no dia de evento. Isso também é servir. Tá? Não estou menosprezando o ajuntamento, né? A força-tarefa. Não estou menosprezando. Eu não estou menosprezando um evento que a gente trabalha junto para fazer. Não, isso também é servir. Mas o serviço, ele não é a explosão. O serviço, ele é o cotidiano. O serviço, ele é a rotina. O serviço, ele é o ordinário. O serviço é o café docinho do meu pai todos os dias de manhã. É o pãozinho quente que ele levava para nós e na maioria das vezes era eu e ele tomando café. Isso quando o Zé não estava aqui, porque quando o Zé estava, meu pai não ia tomar café comigo, porque o meu pai ficava fazendo um cafezinho para o Zé. É mole? Servir. Servir. Que coisa boa ter aprendido com meu pai a servir. Eu até coloquei, né? Servir é tirar o lixo todos os dias. Amém, homens? Servir é tirar o lixo todos os dias. Servir é cortar a grama da igreja. Servir é estar na recepção. Servir é estar aqui. Servir é trabalhar pela sua família. Trabalhar para sustentar a sua família. Servir é extraordinário. É extraordinariamente ordinário. Não se esqueça disso. É o cotidiano, é a rotina, é o ordinário. Uma outra coisa maravilhosa que eu aprendi com meu pai, então nós aprendemos a amar, nós aprendemos a servir. E uma coisa que marcou a minha vida, né, uma coisa que o meu pai marcou em mim, é desfrute. Amor, serviço, desfrute. Eu já estou quase encerrando. Mateus 6, de 19 a 21. E eu quero dar um conselho para vocês nessa noite, muito importante. Peraí, não bota não. Não bota não. Quando eu falar, você bota. Tá? Ó, eu já vinha perdido a mania de beber água toda hora, mas aqui realmente minha boca tá muito seca. Aí toda hora eu tô bebendo, né? Aí eu coloquei aqui sobre o desfrute. Deixa eu só ver se eu tô... Tá, isso mesmo. Junte, prestem atenção, que eu vou dar um conselho para vocês, que eu aprendi com o meu pai e também que está na palavra de Deus. Junte todas as riquezas e tesouros que você puder em vida e coloque o seu coração nelas. Junte todas as riquezas e todos os tesouros que você puder em vida e coloque o seu coração nelas. E sustente a sua família, conquiste bens, conquiste coisas boas para a sua família. Dê o melhor que você puder para a sua família. Dê o melhor conforto que você puder para a sua família. Junte tesouros enquanto você tiver vida. Vamos lá em Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói,
e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Quando eu falei para vocês para juntar, para trabalhar pelas suas famílias, eu falei sério. Dar conforto para sua família, isso é certo. Mas na hora de ajuntar tesouros, escolha bem o tesouro que você vai juntar, porque ali certamente estará o seu coração. E eu quero contar para vocês o tesouro que o meu pai deixou para mim. A herança que ele deixou para nós. Meu irmão está assistindo, não é só para mim não, senão meu irmão vai brigar comigo. Para nós. O meu pai, ele... Quando eu falei com meu pai algumas vezes sobre o sonho que ele tinha na vida. Qual o sonho que você tem, pai? Qual viagem? O que você sonha? Ele dizia para mim que já tinha tudo. E sabe, ele não era daquelas pessoas assim, eu já tenho tudo, eu já posso morrer. Não era. Ele não queria morrer. Ele era uma pessoa satisfeita com a vida. E nós somos 4 irmãos. Meu irmão mais velho, eu, parte de pai e mãe, o Yuri e a Luana. O Yuri é meu irmão, de parte de pai, e a Luana é irmã do Yuri, que meu pai ajudou a criar. Vocês não me veem falar sobre ela, porque a gente não tinha um vínculo, né, de convívio, só que esse foi um pedido do meu pai. A única coisa que o meu pai pediu antes de falecer é que a gente se aproximasse como irmãos e que a gente incluísse a Luana na nossa família. E então o meu pai deixou essa herança aqui, Yuri, né, Luana, depois o Glauco, se for ver essa mensagem, ele deixou para nós essa herança. Por isso que essa mensagem chama uma caixa velha de ferramentas empoeiradas. Hã? Não entendi. Estava ali. Estava procurando? Quem? Você não se mete aqui não, que isso aqui é herança de família, hein? Hein? Já tenho que dividir com 4, é mais um. Essa aqui foi a herança que meu pai deixou para nós. É uma caixa velha de ferramentas empoeirada. Isso aqui era tudo de material que meu pai tinha. Toda a riqueza do meu pai, material, está aqui dentro. E eu vou contar para vocês o que tem dentro dela. Amor, serviço, generosidade, bondade, pureza e o maior tesouro da vida de uma pessoa, Jesus. Essa é a herança que o meu pai deixou para mim, para o Glauco, para a Luana e para o Yuri. E hoje nós somos uma família rica, próspera, entesourada. Isso é a maior riqueza, o maior tesouro que um homem e uma mulher pode deixar para os seus filhos, para os seus amigos e para a igreja que ele tanto amava. E sim, eu compartilho com vocês isso. Eu compartilho essa herança com você, meu filho. Eu compartilho. Porque isso daqui
essa caixa de ferramentas velha, talvez não tão empoeirada, pode limpar, que eu quero deixar para os meus filhos. É essa que nós vamos deixar, né, André? Vamos sim trabalhar para dar conforto, saúde, porque até a saúde a gente sabe que precisa de dinheiro. Mas, sobretudo, essa caixa eles vão levar para a vida deles. Essa caixa eu vou levar para a minha vida. E a última coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje, não que seja a última coisa que eu aprendo com meu pai, mas a última coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo que o meu pai tinha, assim, de muito especial. Bons olhos. O meu pai, ele não conseguia enxergar maldade nas pessoas. Ele sempre via as pessoas com bons olhos. Ele sempre via tudo com bons olhos. O meu pai era capaz de deitar que ele deitou no papelão aqui e dormir e achar que aquilo ali é uma cama confortável. De tão bons olhos que ele tinha. Ele tinha tão bons olhos que ele não viu maldade nem no ladrão. Ele via tanta bondade nas pessoas, ele sempre via bondade nas pessoas, que teve um dia, não sei, acho que todo mundo já sabe, né? Mas eu vou contar só para vocês entenderem o nível, né, do olhar bom da pessoa. Chegou um bandido aqui na igreja e pediu a bicicleta dele emprestada. Ele emprestou, a pessoa nunca mais devolveu. Meu pai era tão bom que ele emprestou para o bandido. Esse era o meu pai, gente. Ele servia sem olhar a quem. E ele realmente não conseguia ver maldade nas pessoas. A gente cansava de falar, pai, e meu pai foi tão enganado a vida inteira, gente, tão passado para trás, vocês não têm ideia. Eu não estou dizendo para você ser assim, não, tá? A gente tem que ter, sim, discernimento. Mas eu só te aconselho a ter bons olhos para as pessoas. Não tenhamos olhos de condenação. Sabe aquele olhar assim, meu santo não bate com dela? Não sei não. Essa dali, esse dali? Vamos ver se é mesmo. Vamos ver se mudou mesmo. Tenha bons olhos. O meu pai dificilmente enxergava nas pessoas o mal que elas tinham dentro do coração. Se é que elas tivessem, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Construa sua narrativa de vida pelas lentes da gratidão. Meu pai desfrutou da vida, porque viu a bondade de Deus por onde ia. Na verdade, a impressão que eu tenho é que meu pai via Jesus nas pessoas. E nem mesmo as pessoas. Talvez isso explica ele ser tão desprendido de servir, né? Para servir. Então, esse era o olhar do meu pai. E dentro dessa... a banda pode subir, por favor. Agora eu só vou ler algo com vocês, para a gente encerrar. A banda, os meninos podem subir, por favor. Eu sepultei o meu pai ontem. Hoje eu perdi o meu primeiro paciente, Luan. Ele teve uma complicação, meu primeiro paciente, quando eu me formei. Ele teve uma complicação e o Senhor também recolheu. E hoje também o meu tio está no CTI, entubado, num estado muito grave, o meu tio mais novo.
Só Deus para nos sustentar, queridos. Só Deus. E sobre o ponto de vista, sobre ver bondade, sobre olhar com bondade, está relacionado à gratidão. Pode tirar aqui para mim? Pode vir. Pode vir, por favor, já pode ir ministrando aí. Tira a mão da caixa de ferramenta do meu pai, Pablinho. Tô brincando, Pablinho. Tadinho, só para descontrair, meu filho, pode ir. Eu tenho que descontrair, Pablinho, é um dia punk hoje. Amém, queridos. Sobre olhar bem, né, ter um olhar bom para as pessoas. Cadê o fundo aí, gente? Qual música vocês vão cantar? Pode começar, só instrumental. Pode começar essa aí, só instrumental. Vamos lá de novo, desculpa. Sobre ter bons olhos, é sobre ser grato. Então, você só pode ter bons olhos se você tem gratidão no seu coração. Com a gratidão no seu coração, reconhecendo que o Senhor tem te abençoado e que apesar das dores e das lutas, você está vivo e você pode começar e você pode recomeçar e você pode desfrutar, você pode perdoar, você pode amar, você pode escolher amar, você pode escolher ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, não no sentido de que você domina as situações, mas você pode escolher dentro do seu coração que o Espírito Santo habite em você e em meio a qualquer dor, em qualquer dificuldade, Ele é a paz que excede todo entendimento. Você pode ter esse olhar quando você for grato por tudo o que o Senhor tem feito na sua vida. Quando você olhar a sua vida pela narrativa correta, a nossa personalidade ela é formada pela nossa história, mais precisamente pela narrativa que contamos da nossa história, não somente pelos fatos que acontecem na nossa história, mas pela narrativa que contamos da nossa história. Isso é o que forma a nossa personalidade, o nosso histórico de vida. E o meu pai, ele me ensinou isso, a olhar com gratidão. O meu pai, ele não tinha nada, mas ele se sentia dono de tudo. Ele sentia que tinha tudo. Ele tinha tudo, ele não tinha nenhum luxo, não tinha nada, mas ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha tudo porque a gratidão dele fazia ele enxergar o palácio, as riquezas, os tesouros que estavam à volta dele. O meu pai, ele não tinha nada e foi tudo. Ele foi o melhor pai, ele foi o melhor avô, ele foi o melhor amigo, ele foi o melhor diácono, ele foi o melhor que ele pôde ser em tudo. E hoje eu só tenho a Deus gratidão por tudo e por tanto que ele fez por mim. E eu quero aprender a cada dia mais a contar a minha narrativa a partir do meu olhar de gratidão. E você tem essa escolha hoje. Conte a sua narrativa pelo olhar de gratidão, pelo ponto de vista de quem sabe o que Deus tem feito na sua vida, o que Jesus tem feito na sua vida. E eu vou te contar duas narrativas da minha história para a gente encerrar. E é bem curta, né? Claro, gente, é só um resumo, não tem tudo da minha vida aqui. Mas eu quero contar para vocês uma narrativa sem gratidão, para vocês entenderem sobre o que eu estou falando nessa noite. Uma narrativa de quem se sente vitimizada, uma narrativa vitimista, uma narrativa que não está iluminada, clara, pela perspectiva do que Cristo tem feito na minha vida. As duas narrativas são verdadeiras. As duas histórias são verdadeiras. As narrativas são diferentes. Uma sem perspectiva, no vitimismo, e a outra à luz da palavra, da bondade, da graça e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Bem resumidamente, pode ficar tranquilo, não vou tomar muito tempo, mas eu quero ler para vocês.
Vamos lá. Embora tenha nascido num lar aparentemente funcional, não tive a sorte, essa é a narrativa normal, natural, aquilo que a gente enxerga a partir das nossas dores. Embora tenha nascido num lar aparentemente funcional, não tive a sorte de ter uma família saudável. Cresci num ambiente pobre, adúltero, de muito alcoolismo e outros vícios. Além de muitas dificuldades financeiras, já falei, né, de pobre. Aos 14 anos, o Senhor recolheu minha mãe. E minha família foi completamente dissolvida. Foi quando conheci Jesus. Meu irmão mais velho e eu fomos morar com a minha avó. Nesse meio tempo, meu irmão mais novo nasceu, né? Meu pai seguiu a vida nos vícios. Desde então, passei por anos morando com pessoas diferentes da família, pois eles não costumavam me aguentar por muito tempo. Me tornei uma mulher carente e insegura. Trouxe todos os medos e frustrações para o meu casamento. E por anos, fomos muito infelizes. Sempre cobrei das pessoas o que elas não tinham para me entregar. Após a morte do meu sogro, nos tornamos pastores e enfrentamos muitos desafios. Ficamos por quase 9 anos esperando para nos tornarmos pais. Engravidei por 3 vezes nesse período, mas as 3 o Senhor recolheu. Em 2019 tivemos nosso primeiro milagre, Antonella. Em 2022, o nosso segundo milagre, Rafael. Percebo uma trajetória de dor, de perda e de frustrações. Há 15 anos, Deus transformou meu pai. Transformou meu relacionamento com ele. E nos deu uma nova vida juntos. Ontem, o sepultei após apenas 1 mês de luta contra um tumor cerebral. Perdi meu amigo, meu companheiro, meu maior ajudador, um grande amor. O melhor coração que eu já conheci na vida. Com muita dor, eu escrevo essa narrativa. Agora eu quero compartilhar com vocês a narrativa centrada no que Cristo fez por mim. A forma como meu pai vivia, olhando para o que Cristo fazia por ele. Fui criada com muito amor, apesar de um contexto difícil. Cresci em um ambiente promíscuo e longe da presença de Deus. Mas desde a infância, as suas misericórdias têm me alcançado. Fui curada de uma enfermidade gravíssima aos 11 anos. Aos 14, o Senhor recolheu minha mãe e foi devastador. Mas neste mesmo ano, conheci o meu Salvador. Apesar de toda a carência e dor que a perda da minha mãe trouxe, me tornei uma mulher forte e determinada. Durante toda a minha vida vejo dor e muita graça. Não tinha nada para dar certo, mas o Senhor me escolheu por detrás das malhadas. Me deu um marido que me ajudaria em toda a minha jornada e que, apesar de todas as dificuldades em nosso relacionamento, nunca me abandonou. Ele é um filho de Deus, um homem de verdade. Deus realizou o meu sonho de fazer faculdade, me tornei uma fisioterapeuta bem-sucedida e realizada.
Nos tornamos pastores após a morte do meu sogro. E de lá para cá foram muitos desafios. Mas a bondade do Senhor tem nos seguido. Por quase 9 anos tentamos engravidar. Tivemos 3 gestações que o Senhor recolheu. Foi difícil demais lidar com todas essas frustrações e perdas. Mas novamente, a graça do Senhor nos alcançou e cuidou de nós. Em 2019 chegou o nosso primeiro milagre, nossa filha amada e tão esperada Antonella. Chegou trazendo tanta alegria que não podíamos nos conter, né, Tuane? Essa é a sua frase que você colocou no nosso vídeo. Em 2022, nosso segundo milagre, Rafael, a plenitude da bondade de Deus na nossa vida. Quanta alegria, quantas bênçãos! Há 15 anos o Senhor restaurou completamente meu relacionamento com meu pai. Desde então, ele se tornou meu amigo, companheiro, meu amor. O melhor pai que poderia ter, o melhor avô que meus filhos poderiam ter, é o melhor homem que eu já conheci. Ontem, sepultamos o corpo dele após 1 mês apenas de luta contra um tumor cerebral. Hoje meu coração é dor. Muita dor. Mas também gratidão. Gratidão por não sentir falta do que não vivemos. Por não ter retido o perdão e o amor que demos um ao outro. Gratidão ao Senhor por todas as lembranças que temos de um homem honrado, um pai incrível, um avô mais amoroso e o melhor exemplo de servo do Senhor e das pessoas que já conheci. Gratidão porque vi com meus olhos o que o Senhor Jesus pode fazer na vida de um homem que se rende. Gratidão porque o olhar do meu pai para os meus irmãos e eu era só orgulho. Nos tornamos pessoas honestas e servimos ao Senhor. As 2 coisas mais importantes para Ele. Gratidão porque Ele era puro contentamento. Gratidão porque a única herança material que Ele nos deixou foi uma caixa velha de ferramentas empoeiradas. Mas dentro dela encontrei o meu maior tesouro. Meu pai viveu a bondade absurdamente extravagante de Cristo e de nada ele tinha falta. Obrigada, Deus. Pelo privilégio de experimentar dores e ser forjada pelo Senhor em toda a minha trajetória até aqui. Obrigada principalmente pelo privilégio de ter o meu pai na minha vida e para sempre na minha história e memória. Pela família que ele me deu, mesmo agora na morte. Luana, Yuri e Glauco. A tua bondade me constrange, Senhor. Essa é a narrativa que eu estou aprendendo a contar. Essa é a narrativa que meu pai me ensinou a contar. E essa é a narrativa que o meu Senhor me permite contar e viver. E aí eu quero que você se levante. Nós vamos louvar ao Senhor. E enquanto isso, você pensa em qual narrativa você quer escolher. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Em mim, Jesus.
Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Em mim, Jesus. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Sempre será o mínimo, sempre será o mínimo, sempre será o mínimo. Aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor. E olhar com teus olhos de graça e amor. E ser tuas mãos aqui na terra. E ser teus pés aqui na terra. E olhar com teus olhos de graça e amor. Olhar com teus olhos de graça e amor. E ser tuas mãos aqui na terra. E ser teus pés aqui na terra. E olhar com teus olhos de graça e amor. E olhar com teus olhos. E que não seja apenas emoção, ou simplesmente mais uma canção. Que esta seja a minha verdade. Que esta seja a minha verdade. E que não seja apenas emoção, ou simplesmente mais uma canção. Que esta seja a minha verdade. Esta e ser tuas mãos aqui na terra. Você pode declarar isso? E ser teus pés aqui na terra. Olhar com teus olhos de graça e amor. Olhar com teus... Só igreja. E ser tuas mãos aqui na terra. Aleluia, aleluia. Eu quero te convidar a fazer a narrativa correta. Pode deixar apagado. A fazer a narrativa correta. A contar a narrativa correta. Eu e você temos frustrações. Eu não estou aqui para te emocionar. Eu não estou aqui para arrancar uma lágrima de você, porque eu sei que eu não sou a pessoa que mais sofro. Eu sei que nós sofremos. Eu sei que nós temos dores e frustrações. Mas qual a narrativa que você vai contar? Qual é a narrativa que você vai contar? Pode aumentar um pouquinho o instrumental. Qual a narrativa que você vai contar? Você vai continuar contando uma narrativa vitimista? Uma narrativa com os olhos vendados, de não saber o que Deus tem feito para você? Ou você vai optar pela narrativa correta, por olhar a sua história e contar a sua história como vencedor, como vencedora, porque Jesus está com você, porque Ele tem te sustentado, porque o Espírito Santo tem te consolado, tem te fortalecido.
olhar com gratidão. Olhar com gratidão. Nós somos iguais. Nós temos as mesmas misérias. Dores diferentes, mas dores. Frustrações diferentes, mas frustrações. Até quando nós vamos contar a nossa narrativa de uma forma derrotada? De uma forma sem glória? Até mesmo sem dignidade? Seja forte e valoroso. Seja forte e corajosa. Seja forte e inteligente, perspicaz, para enxergar a sua vida, para valorizar a sua vida. Seja forte. Quando as pancadas vierem ao teu encontro, elas virão. O dia mau chega para todo mundo. Ele virá para todos nós. Nada dura para sempre. Nenhuma alegria dura para sempre. Mas também nenhum luto dura para sempre. Eu estou sofrendo luto. É saudável sofrer o luto. Mas o meu luto não vai durar para sempre. Porque a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Eu não sei quantos dias ainda a minha noite vai durar. Eu não sei ainda quantas noites talvez eu não durma. Mas a alegria virá pela manhã. A alegria da saudade de um homem valoroso, de um homem forte, de um homem digno. Ela virá pela manhã. Essa alegria da saudade do meu pai virá pela manhã. E a sua alegria? A sua alegria virá pela manhã. Quando você enxergar que o luto vem, mas ele passa. Que a dor vem, mas ela passa. Que as frustrações vêm, mas ela vai passar. Elas vão passar e te ensinar a ser forte e corajoso. O meu tio acabou de falecer. Não tá fácil. Nunca foi fácil. Mas eu trago à memória aquilo que me dá esperança. O meu tio, há uns meses atrás, ele quase morreu. Ficou grave, muito grave. Eu ajoelhei no meu quarto, assim como todos os meus parentes. Eu me ajoelhei no meu quarto e eu pedi: Deus, por favor, dá uma oportunidade para o meu tio, para ele te conhecer. Por favor, não leve. Ele estava muito grave. Eu falei: Deus, por favor, não leve. Não leve antes que ele te conheça. Se o Senhor o levar, eu entendo que ele te conheceu, que ele te recebeu. E o Senhor então não levou naquele momento. E o Senhor deu alguns dias de vida para ele. Acho que meses, né, André? Alguns mesezinhos. Uns 2 meses. E agora ele estava internado, como eu falei para vocês no início da pregação. E nós recebemos a mensagem de que ele partiu. Mas hoje eu posso dizer para vocês que eu creio no meu Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. E hoje eu digo que o Senhor certamente recolheu o meu tio. O Senhor. E aí? Qual é a narrativa da sua vida? Deus te abençoe. Deus te abençoe, te fortaleça. E que Ele te permita contar uma história linda, deixar um legado lindo. E que você e eu sejamos capazes de deixar de herança uma velha caixa de ferramentas empoeiradas. Deus abençoe, queridos. Vamos cantar?